Imagine uma família de 12 irmãos, unidos por uma promessa divina e um destino grandioso. Agora, imagine que 10 desses irmãos são arrancados de sua casa, levados para terras distantes e simplesmente desaparecem da história. Esta não é uma ficção. É o ponto de partida de um dos maiores mistérios da fé. O que aconteceu com as 10 tribos perdidas de Israel? Após a morte do rei Salomão, a nação se dividiu. 2 tribos formaram o reino de Judá, ao sul, de onde descendem os judeus que conhecemos hoje. Mas as outras 10, ao norte, foram conquistadas, exiladas e varridas da narrativa bíblica. Hoje vamos seguir o rastro empoeirado de um império perdido, explorar as profecias de seu retorno e investigar os surpreendentes ecos de sua existência em cantos inesperados. Capítulo 1. O Reino Dividido e a Fúria da Assíria. Para entender como se perde, primeiro precisamos entender o que se tinha. O reino de Israel, unificado sob Davi e Salomão, era uma potência. Mas após a morte de Salomão, por volta de 930 a.C., disputas internas fraturaram a nação. O Reino do Norte, chamado Israel, foi formado por 10 das 12 tribos. Sua capital, Samaria, tornou-se um centro de poder, mas também de desobediência espiritual. Segundo o livro de Reis, a idolatria e o afastamento das leis de Deus enfraqueceram a aliança que os protegia. A punição veio na forma do mais implacável império da época, a Assíria. Por volta de 722 a.C., o exército assírio sitiou e conquistou Samaria. Mas eles não queriam apenas um novo território, eles queriam apagar uma identidade. Capítulo 2. O caminho do exílio e a política do esquecimento. A estratégia assíria era brutal e eficaz. Eles deportaram as elites, os artesãos, os líderes e as famílias das 10 tribos, espalhando-os por todo o seu vasto império, em regiões que hoje correspondem ao Iraque, Irã e Síria. Ao mesmo tempo, trouxeram povos estrangeiros para colonizar as terras de Israel. O objetivo era quebrar os laços nacionais, culturais e religiosos. Sem seus líderes, sem seu templo e cercados por culturas estranhas, a assimilação era quase inevitável. Ao longo de gerações, casamentos mistos ocorreram, idiomas foram esquecidos e tradições se dissolveram. Ao contrário do reino de Judá, que mais tarde seria exilado para a Babilônia, mas manteria sua identidade e retornaria, as 10 tribos do norte nunca tiveram um retorno organizado. A trilha oficial, nos registros históricos, simplesmente se apaga. Elas se tornaram perdidas. Mas perdido para a história não significa necessariamente que desaparecido para sempre. Por séculos, a busca pelas tribos perdidas fascinou exploradores e teólogos. Surpreendentemente, em várias partes do mundo, encontramos grupos que mantêm tradições hebraicas antigas e reivindicam descendência direta das tribos exiladas. Os pastuns do Afeganistão, os Bnei Menage da Índia, os Beta Israel da Etiópia e até mesmo os Igbo, da Nigéria, são comunidades com costumes, nomes e histórias orais que ecoam de forma impressionante o passado de Israel. Embora a prova de DNA seja complexa e debatida, esses ecos são um testemunho poderoso da persistência da identidade. Para os profetas bíblicos, como Isaías e Ezequiel, o desaparecimento nunca foi o fim da história. Eles profetizaram um tempo em que Deus reuniria seus filhos dispersos dos 4 cantos da terra, restaurando a unidade da família de Jacó. Então, o que aconteceu com as 10 tribos perdidas? A resposta histórica é que elas se assimilaram, seu sangue e cultura se misturando aos povos do Antigo Oriente Médio. Mas a resposta espiritual é muito mais profunda. A história delas nos ensina sobre identidade, sobre as consequências da desunião
e sobre a incrível resiliência da fé, que pode deixar ecos através de milênios e continentes. Talvez o mistério das tribos perdidas não seja um quebra-cabeças histórico a ser resolvido, mas uma promessa espiritual a ser aguardada. A promessa de que, no final, ninguém está verdadeiramente perdido aos olhos do Criador. Uma promessa de que toda a família um dia será reunida. Se esta busca por respostas fortaleceu sua fé, inscreva-se no Ecos da Eternidade. Juntos, continuaremos a decifrar os mistérios que nos conectam ao divino.